Aleluia. Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus, eu quero te convidar agora a falar junto comigo esta palavra. Ei, meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Aleluia. É um cântico que chama Gratidão. Tem vários cantores aí, vários adoradores que colocaram aí as suas vozes, não é? Então, em nome de Jesus, ei, meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos? Louve ao Senhor. Amém? Ele é digno de ser adorado, ele é digno de ser louvado. Então, deixe as manifestações do Cristo vivo vir sobre a tua vida, sobre a minha vida, para fazermos nesse dia uma obra onde, glória a Deus, shalom, shalom, seja bem-vinda, pastora Sônia, onde nesse dia o Senhor possa tocar profundamente os altares do nosso coração e transforme o nosso coração num lugar onde haja um altar só. Então, estamos falando a respeito do nosso retorno a um tempo de restituição. E para isso, Deus precisa restaurar algumas coisas nas nossas vidas. Então, temos ali no livro de Esther, onde Deus preserva a vida. Temos o livro de Esdras, onde Deus pede para que seja reconstruído ali, através de Ciro, ele libera um decreto, depois de cumprido 70 anos de cativeiro, os quais foram anunciados ali por Jeremias, e depois anunciados também, descobertos, que o tempo era chegado em Daniel, e depois nós temos ali reis, governantes ímpios, os quais Deus moveu o coração para que enviasse o povo para que verdadeiramente pudesse reconstruir aquilo que o pai estava falando que era para ser reconstruído. Não é diferente na minha vida e na tua vida. Deus enviou o Cristo vivo no meio de um povo terrível, no meio do homem desviado, para trazer novamente o altar do coração do homem para ele mesmo. É maravilhoso isso. E Cristo vai recolhendo todo o sangue que foi derramado em sacrifício daqueles que creram que haveria um justo que iria dominar sobre os homens no temor de Deus. Então, é isso que nós queremos hoje. Falar a respeito de altares do nosso coração. Então, temos envolvidos nesse projeto alguns livros. Se você quiser ler ali e pedir para o senhor dar a cronologia desses livros, vai ser interessante. Então, temos ali os livros de Esther, Esdras, Neemias. E depois vamos ter ali os profetas, Zacarias, Ageu e Malaquias, um pouco mais adiante, mas tratando basicamente do mesmo assunto. Então, o Senhor, sim, ele quer converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Shalom, shalom, pastor André, que seja pronta a sua restauração cada vez mais, em nome de Jesus. Então, amados, nós estamos aqui, shalom, Vanessa, Deus abençoe. Então, que nós estamos aqui para pedir para o Senhor fazer esse conserto nas nossas vidas, fazer esse tempo onde haja uma restauração com todo o material que foi distribuído de graça para nós em Cristo Jesus. Entrarmos na presença de Deus e tomarmos esses materiais para que o altar do nosso coração verdadeiramente se incline àquele que é o nosso fundamento eterno, o Cristo vivo. Amém? Então, colocado aqui essas coisas, eu quero hoje tratar, então, do altar. Então, temos ali uma caminhada de restaurações. Então, temos a caminhada do altar, depois o sacerdócio, depois o templo, depois a cidade e os seus muros. Então, é algo progressivo que Deus vai trazer para nós, até que possamos ser restituídos naquilo que verdadeiramente o adversário levou embora. É claro que, conforme vamos trazendo as restaurações, as restituições vão chegando. Às vezes, o altar do nosso coração, ele já começa a ser restaurado. E a restituição vai chegar. Não vai chegar só lá no final do processo. Ela já vai chegar agora. Porque é um lugar que eu e você já estaremos colocando ali os materiais oferecidos pelo Senhor. Então, conforme nós vamos permitindo que o Senhor tire os altares que estão competindo com o altar principal, que é o altar da adoração do Senhor, que é o novo nascimento, que é o fundamento eterno, a rocha eterna na qual nós estamos firmados. Conforme nós vamos permitindo que as outras vozes que estavam falando dos nossos altares, elas sejam silenciadas e o altar arrancado, esse fundamento chamado Cristo vivo vai tomando mais espaço dentro dos nossos corações. E, logicamente, já vamos sendo restituídos
às vezes de uma paz, às vezes de um lugar de adoração, às vezes de um coração que estava endurecido, começa a ser quebrantado de uma maneira sobrenatural. Às vezes a autoridade vai sendo devolvida, vai sendo colocada em ordem, enquanto Deus está tratando com os altares do nosso coração. Amém? Então, é essa perspectiva que temos, um tempo de restauração para restituição, em nome de Jesus. Então, estávamos falando aqui no livro de Esdras, quando o Senhor fala para ele, ali, né, vou ler novamente, no primeiro ano do rei Dário, de Ciro, rei da Pérsia, rei Ciro, irmãos, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito. E ele diz: o Senhor, o Deus do céu, me deu todos os reinos da terra e me entregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. É essa casa que eu e você estamos restaurando agora. E qual é o primeiro lugar de atenção meu e teu? O nosso altar. E o que é um altar, irmãos? Isso você encontra na internet. O que é um altar? Então, eu peguei um altar bíblico. Então, o que é um altar? Altares são locais, vou fazer a parte agora de fundamento teológico, vamos colocar assim. Altares são locais físicos ou simbólicos de adoração, sacrifício e aliança com Deus ou com alguma outra entidade. Aí depois, geralmente são construídos de terra ou pedras não lavradas. Isso é o altar que se fazia antigamente ao Senhor. Então, punham pedras ou punham algo de terra, faziam montões de terra ou aquelas pedras que eram colocadas de maneira muito rústica, não podia passar nenhum tipo de material e se colocava ali diante do Senhor para oferecer a seu sacrifício, as libações, não é algo derramado, era feito dessa maneira. Os principais tipos de altares bíblicos incluem o altar de holocausto, que é o altar de sacrifício, o altar de incenso, que era um altar de ouro, que é o altar da adoração, e altares memoriais. Guarde bem essa palavra, altares memoriais. Todos os altares, irmãos, são altares de memória. Então, é isso que nós precisamos entender. Quando, shalom, irmão Alfredo, seja bem-vindo, glória a Deus. Então, todos os altares que nós construímos são altares de memórias, porque eles falam. E as memórias dentro da nossa mente, dentro daquilo que é a nossa alma, nosso espírito, fala. Nosso corpo, a memória fala. Então, todas as vezes que construímos um altar, ele vai falar em memória. Então, preste bem atenção nisso, para que não sejamos pegos de surpresa. Ah, mas foi só uma saidinha, foi só isso, foi só aquilo, tal. Mas, verdadeiramente, isso já criou uma memória. Foi levantado ali um fundamento, um altarzinho, seja ele grande ou pequeno, ele vai falar. Então, depois eu vou explicar um pouquinho, porque tratamos de arrependimento na profundidade que se pecou. Vai dar para nós entendermos bem, quando entrarmos ali na parte de renúncias, na parte de libertações, porque às vezes tem algo ali que ainda está enroscado. É porque verdadeiramente tem um altar ainda falando. Amém? E ali vai falando os altares memoriais. Então, aqui estão os principais tipos de altares. Altar de holocausto, como diz, é o altar de bronze, o altar de sacrifício. Bronze vai falar da redenção do Senhor a nosso favor, o sacrifício de Cristo a nosso favor. Aí depois o altar de pedras toscas, por quê? Porque o homem não pode interferir no altar de Deus. Aí depois os altares memoriais. Agora, nós temos, irmãos, um altar que Cristo trabalhou para que verdadeiramente ele fosse feito dentro de nós. Cristo, quando veio na sua plenitude, ali para nos trazer a graça e a verdade, ele falou: eu não quero mais uma fé naquilo que é exterior, num sangue exterior, num sangue que está sendo derramado lá dos animais. Não, eu quero algo que vocês vão crer e eu vou trazer a minha vida dentro de você. O Espírito é o que vivifica. Então, quando manifestamos fé no Cristo vivo, o próprio Cristo levanta um altar fundamental no nosso coração. Então, o próprio sacrifício de Cristo, quando nós o aceitamos, quando nós falamos, eu quero Cristo, por isso não tem como entrar na presença de Deus sem um altar chamado Cristo, sem um fundamento chamado Cristo, não tem como entrar na presença de Deus, porque Deus não vai revogar o sacrifício de Cristo para que entremos no céu, a morada do Deus Altíssimo. Para entrar no céu é pelo sacrifício de Cristo. Por isso somos um povo cristocêntrico. Preste bem atenção nisso.
Somos um povo que o nosso fundamento é Cristo, a redenção é Cristo, a glória é Cristo, a instrumentalidade é Cristo. Não vamos sair desse lugar. Que o Senhor nos guarde nesse lugar, porque Cristo é vida. Do Cristo vivo a toda a vida que nós necessitamos para entrarmos no céu e para vencer os ditames dessa terra. Os fundamentos dessa terra, eles são vencidos através de Cristo. O mundo é vencido através da fé, a palavra de Deus fala. É fé que vence o mundo. Então, nós precisamos tomar posse disso. Cuidado com as concorrências das trevas para trazer uma imitação de Cristo para o teu altar. Nós precisamos ter extremo cuidado com isso. Porque o adversário, ele quer imitar a Cristo. Tem muitas religiões que falam de Cristo. Muitas que tomam o nome de Cristo. Mas não é o Cristo vindo em carne para salvar o homem da sua perdição do pecado. Muitas religiosidades, elas vão trazer um Cristo que vai exaltar o homem na sua própria salvação. Saia fora desses lugares. Tenha cuidado. Cheque o fundamento, porque estamos falando de altares. E altares, eles deduzem uma invocação. Altar é colocado algo em cima. Altar, ele tem o poder, como eu disse, de trazer uma memória à entidade a qual estamos invocando. Então, o altar não é um lugar com o qual possamos brincar. Por isso que nós procuramos desmanchar altares geracionais, porque eles falam. Eles falam e falam alto contra nós, se não for firmado em Cristo. Agora, se for firmado em Cristo, é um altar que vai falar a nosso favor, porque ele vive continuamente ele vive para interceder por nós, continuamente. É isso que Cristo faz. Então, nós precisamos dessa graça da parte do Pai, onde aquilo que é do Cristo vivo se manifesta em nós, em vida, não em morte. Então, vamos lá. Aqui estavam falando a respeito de Cristo vir morar dentro de nós. Então, até por isso nós temos Romanos, capítulo 12, 1 e 2, que vai falar. Olha, que o seu corpo seja apresentado como sacrifício vivo. Mas qual é o altar que depositamos o nosso corpo? Em sacrifício vivo. Já tem um altar preparado. É o altar do Cristo vivo dentro de nós. Nós nos amoldamos a ele, falando, Cristo, nós buscamos, nós queremos, nós estamos decididos a ser apresentados diante do Pai através de ti. Por isso, renova a nossa mente, onde ela está presa aos ditames de Aion, os ditames do mundo, os ditames desse século, desse mundo tenebroso, e dá-nos uma renovação de mente para que sejamos transformados, de fé em fé, de glória em glória, através desse sacrifício de Cristo. Eu entro em Cristo, e cai. E através do Cristo eu sou apresentada ao Pai. E aí Deus dá um carimbo de aprovado para entrar no céu e para vencer aquilo que as trevas vêm e lutam contra nós. Não nos desassociamos de Cristo mais, irmãos. Não estamos mais desvinculados de Cristo. Você vai para uma guerra, você vai em Cristo, através de Cristo. Deixe de andar sozinho. Então, coisas diferentes estão acontecendo no meu coração. Um coração legalista, um coração cheio de fazer a obra do Senhor na força do braço. E Deus tem falado comigo. Então, hoje, quando Deus me traz uma culpabilidade, olha, nisso você é culpada, aí eu já rapidamente tomo o sacrifício de Cristo e entro na responsabilidade. Ontem, conversando com uma irmã, ela falou assim, para mim é bom aprender isso, porque antes eu vivia cheia de culpa, agora eu entendo que eu sou responsável. Oh, que coisa tremenda. Então, o que ela faz com a pecaminosidade? Ela apresenta diante do Cristo vivo, aquela culpa sai e agora ela fala, eu sou responsável em arrumar a bagunça que eu fiz. Olha que coisa. E foi também o que eu tenho aprendido. Eu saio daquele ambiente que me paralisa através da culpa, eu sou culpada, e ficava me chicoteando, e agora eu entro numa responsabilização. Eu entendo que o altar do Cristo vivo, ele está falando continuamente a meu favor, eu tomo posse daquele sangue poderoso colocado no altar de Deus, Cristo me substitui na minha culpa, e agora eu falo, Cristo, graças a Deus, o Senhor já me perdoou, não estou mais condenada, não sou condenada, como agora nós vamos colocar a casa em ordem. Minha responsabilidade. Então vá, peça perdão, vá e se humilhe, vá e fale com uma pessoa, vá e conserte as tuas finanças, vem uma renovação de mente, e aí eu sou transformada. Esse é o segredo do altar do Cristo vivo dentro do nosso coração. Então, quando Esdras foi convocado ali pelos vários reis, né, que se apresentaram ali para que fosse reconstruído,
a casa do Senhor, lá em Jerusalém, Esdras foi responsável em colocar algo chamado altar para Deus. E é isso que você e eu estamos chamados agora a fazer. Estamos no tempo de restauração para restituição, temos falado isso. Então, o que Deus quer? Que você pegue o altar do teu coração e fale para Deus onde estão os fundamentos que não ligam mais com aquilo que é verdadeiramente a pessoa bendita de Cristo. E nós vamos ter que ter ousadia, irmãos. Vamos ter que ter ousadia sim no Senhor. Hey, cara, porque tem altares que estão guardados pelo nosso orgulho. Tem altares geracionais que estão guardados pelos guardiões de linhagem. Tem altares que estão guardados por uma má teologia. Tem altares que estão guardados pela força das feridas. Tem altares que estão guardados porque estamos debaixo da justiça própria. Então, os altares que estão guardados dentro desses aspectos que eu estou falando são altares de egolatria, altares de avareza. Porque às vezes vamos falar de avareza, a pessoa pensa em dinheiro. Não, o altar, amém, glória a Deus. O altar, glória a Deus, pastora Marta. O altar que está no nosso coração, e às vezes é um altar de avareza, não tem a ver com o dinheiro, tem a ver com o egoísmo. Tem a ver com a egolatria, tem a ver com satisfazer os nossos próprios desejos, nossas próprias cobiças. Porque o que é a avareza? É uma cobiça. Eu quero acumular. É meu, é meu, é meu e é meu. Ontem, no atendimento, uma irmã falou assim, eu entendi que eu estava debaixo de um altar de inveja. Ela não usou essa palavra, mas ela falou, eu estava debaixo da inveja. Porque é o meu setor, porque é a minha frente, porque é meu. E aí, ela, que coisa tremenda. Pô, pensa numa alegria de sair de um atendimento desse. Ela foi pontuando ali aquilo que estava sendo a vitória sobre os pecados, as feridas, sobre altares que estavam falando no coração dela. E eu podia entender, eu falei, meu Deus, que coisa tremenda. Ela não falou de nada externo. Ah, eu tive vitória aqui na parte financeira, eu tive vitória lá, não sei na onde, tal. Não, ela só falou das vitórias que ela teve por dentro. Que coisa maravilhosa. E sabe o que Deus está fazendo? Mudando por fora. Porque é assim que Deus faz. Deus traz uma restauração para trazer uma restituição. E com certeza, em breve, ela será restituída de tudo quanto ela perdeu. Então, o que Deus quer fazer comigo, com você, é justamente tirar as vozes que estamos falando, que o adversário fala, que traz para nós, para nos reger, para nos deter. Ontem, o apóstolo Alexandre, no culto aqui da nossa igreja, nosso ministério, aqui na cidade de Ortina, ele trouxe essa palavra das vozes, as muitas vozes no mundo, todas com um significado. Ou seja, ele trouxe ali explicado para nós, haverá uma cacofonia, ou seja, uma bagunça de sons. E nós, às vezes, na bagunça dos sons que os altares estão liberando contra nós não conseguimos ouvir a voz do Cristo vivo de maneira clara. E aí o que precisa acontecer? Shhh, silêncio. Isso, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, é isso mesmo. Vamos ouvir a voz dos líderes também, a irmã Daiane está falando. Com cautela, com cuidado, para não idolatrarmos, não é? Mas ouvirmos a voz da liderança, porque é importante que você tenha líderes que te ajudem a andar no caminho do Senhor. Isso é muito importante. Obrigada pela honra, irmã Daiane. Então, o que precisamos? Vá, querida, vá com Deus, em nome de Jesus. Então, o que precisamos entender, irmãos? Que as vozes precisam ser silenciadas. Agora, quem deu autoridade para as vozes? São os altares que nós construímos. Então, como digo, o altar da avareza é um altar de mesquinhez. É um altar que faz com que a nossa vida fique centralizada. Sim, que a irmã está dando testemunho, os véus de Jezabel, como Deus me mostrou, que estavam na minha vida. Sim, Jezabel é aquela que tem a força do braço, é a enfeitada, é a que encanta, ela que nos faz sair de Cristo e ir para a carne. Então, o Senhor, ele quer tirar de nós essas manifestações, amém? Eu quero só fazer uma parte aqui. 3 tipos de altares. Primeiro, o altar íntimo, que é a nossa cama. Como está esse altar? Uma parte só. Os casados aqui. Como está esse altar? O altar da intimidade sexual. Peça para o Senhor trazer a revelar. Como está o teu altar? Que vozes tem aí? Tem a voz, às vezes, de um parceiro, uma parceira, passado, tem a voz ainda. Tem a voz da avareza, da idolatria, da egolatria.
Não, é meu. Eu preciso. Como está isso? Ou está um altar de troca, um altar de generosidade? O contrário da avareza é a generosidade, é a liberalidade. Como está o altar íntimo na sua casa, sua cama, sua vida sexual? Depois o outro altar, a mesa da sua casa. Como está esse altar? É um altar, vamos colocar assim, de família, ou um altar social, os amigos, as pessoas próximas. Como está esse altar? A mesa da sua casa, da minha casa, como ela está? É uma mesa de comunhão ou é uma mesa de guerra? É uma mesa de comunhão ou é uma mesa de paz? O que acontece na sua mesa? Ah, nós nem temos mesa. Então o Senhor vai falar para você e para mim, como está esse altar? Eu quero que seja levantado, restaurado. E o último é o altar chamado igreja, que é o altar espiritual. Quero falar só desses 3 altares ali como um parêntese nessa pregação. Como está a sua comunhão com os irmãos? Como está o seu fluir dentro da igreja? Ah, mas tem irmão que eu não gosto, eu deixo de longe. Já tem irmão que tal, o sangue de Jesus está sendo truncado neste lugar. Está sendo paralisado neste lugar. Você pode até não gostar do irmão, às vezes temos um gosto pessoal e às vezes não tem aquela afinidade. Então, a afinidade é uma coisa. Agora, nós não amarmos o irmão é coisa totalmente diferente. Existem pessoas que amamos e amamos dentro daquilo que é o amor de Cristo. E precisamos desse amor. E é desse amor que eu estou falando. Olha, ela vai morar no céu. Por sermos filhos do mesmo pai, eu estou com ela e ela comigo. Mas tem irmãos que trazemos para perto. Temos afinidades. São coisas em comum. E temos irmãos que fiquem mais para longe. E aí, o que temos que fazer? Não podemos entrar num lugar, ai, desse irmão eu não gosto, eu não tenho comunhão, eu não isso, eu não aquilo. Não, você vai amar no amor de Deus e mantê-lo no lugar que Deus mesmo preparou para que ele estivesse. Tenha muito cuidado para que a comunhão em Cristo não seja truncada por causa dos sentimentos do teu coração e do meu coração. Nem quero só essa parte. Então, vamos lá. O que é o altar? O altar é uma mesa sagrada. É um lugar um pouco mais alto. O altar é um lugar onde eu coloco fundamentos e vou ali liberar vozes. Por isso precisamos ter cuidado. Quais são os fundamentos que estão no teu altar? Irmãos, Deus falou algo comigo que eu fiquei muito feliz. Altares são como árvores. Altar tem raiz. Altar tem raiz. E de acordo com essa raiz, ela vai dar um fruto. Então, qual é o fruto que eu e você estamos comendo dos nossos altares? Então, aqui, Esdras foi encaminhado por Deus para levantar o altar diante do Senhor. Aqui, veja, em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Josué, filho de Josadac, seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases. Qual é a base do teu altar? Quem é o fundamento do teu altar? Para edificar uma casa para Deus, para edificar o sacerdócio para Deus, é necessário que eu e você chequemos quem são as bases do nosso altar. A palavra de Deus, eu quero ler com você aqui em 1 Coríntios, aleluia, capítulo 3, versículo 10, veja aqui, Paulo falando a respeito dele mesmo, como ele se comportava. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, eu lancei a base. E outro está construído sobre ele. Contudo, veja, cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Então, agora, o Senhor vai falar para você quem mais está na base do teu altar. Quem mais é fundamento do teu altar. Quem mais é o alicerce do teu altar. Peça para Deus, irmãos, é o que temos orado. Temos buscado da parte de Deus. Temos pedido para Deus. Quem mais está regendo a minha vida? Então, aqui Paulo vai falar, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto. E isso acontece no nosso espírito. Há um alicerce novo, Paulo.
Há um alicerce de vida. Estávamos mortos para Deus, fomos recriados no Espírito. Só que na nossa alma está assim de altares. E são esses que esse alicerce principal quer derrotar. E é por isso que precisamos da palavra viva, é por isso que precisamos do Cristo vivo nas nossas vidas, para que Ele mesmo seja edificado pedra por pedra, construção por construção. E Ele vai dar de frente com os altares que se opõem ao crescimento do Cristo vivo dentro da nossa alma. Ele está expandindo no nosso espírito, porque os Espíritos de Deus, vamos colocar assim, as 7 manifestações do Espírito de Deus estão a nosso favor. Então, temos dentro do nosso espírito cada uma das menorás dos 7 espíritos. Então, nós temos o espírito, vamos colocar assim, os espíritos do dia, para que nós vençamos o dia mau. Então, nós temos o senhorio, temos a sabedoria, temos o entendimento, temos o conselho, temos a fortaleza, temos o conhecimento e temos o temor do Senhor. Isso está no nosso espírito. Nosso espírito foi recriado. E há uma expansão dessas 7 manifestações dos 7 espíritos dentro de nós. Isso é tremendo. Só que ele quer transbordar para a nossa alma. E conforme ele começa a transbordar, ele mesmo, o espírito que sonda e conhece o nosso coração, ele vai transbordando na nossa alma e ali na alma ele começa a ver que tem altares que ainda estão nos regendo. Então, você quer reconstruir o sacerdócio? Você quer reconstruir uma vida santa diante do Senhor? Precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus, através da palavra viva, faça a restauração da nossa alma. Porque esse é o final da nossa fé. A restauração da nossa alma. Pedro fala isso. Nós precisamos permitir que o Espírito de Deus conquiste a nossa alma através da verdade. Então, por que vamos entrar em choque? Porque os altares da nossa alma se levantam contra o altar principal, que é Cristo, que está no nosso espírito, e está sendo derramado sobre nós. Então, aqui, Paulo vai falar, olha, se alguém constrói sobre esse fundamento, esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada, porque aquele dia do Senhor, o trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Então, aqui ele fala ainda, se o que alguém construiu permanecer, ele receberá recompensa, mas se queimar. Então, como você está construindo? Nós precisamos construir para a eternidade, onde o fogo daquele dia não venha consumir aquilo que produzimos. Então, o que Deus quer falar comigo e com você, deixe eu sondar os altares da tua alma para que eu possa construir como habilidoso construtor que sou. A palavra de Deus diz que o Senhor é arquiteto e construtor. Ele é o edificador. Então, se ele vem como um arquiteto, tem uma planta para nós, perfeita, maravilhosa, cheia de coisas lindas para colocar dentro da casa espiritual que somos nós. Aí nós não permitimos a construção dessa casa através da transformação da nossa alma, irmãos, vamos continuar a recar, com uma tapera. Mesmo tendo um espírito rico, recriado de nós. Mesmo o altar sendo poderoso para trazer as transformações que precisamos. Mesmo o altar do nosso espírito estar ligado ao dono do ouro e da prata. Nós teremos uma tapera. Você entende isso? Uma tapera dentro de nós, da nossa alma. Então, o que vamos querer que a nossa alma seja? Uma tapera ou um palácio para Deus? Uma tapera ou algo que é transformado dia após dia pela movimentação do arquiteto, que tem a planta perfeita de quem somos, e do construtor, o edificador das nossas almas. Você entende como é sério o que Deus está falando? Ele falou, olha, a obra das mãos de vocês vai ser queimada. Agora, qual é a obra da minha mão? Eu só tenho um lugar para buscar material para a obra das minhas mãos. E esse lugar se chama Espírito de Deus, palavra viva, amor do Pai. A Trindade Santa. Eu só tenho esse lugar, irmãos, para buscar aquilo que deve preencher a minha alma da bondade, da graça, da verdade, da santificação do meu Deus. Eu só tenho esse lugar. Então, se eu estou construindo um altar para Deus, é necessário que haja uma mansidão em mim para não querer que esses materiais fiquem longe.
Deus quer que esses materiais estejam perto, para que nós não percamos tempo. Lembra quando Deus fala de ser um remidor de tempo? Ele compra o tempo de volta. Mas o que adianta Deus comprar o tempo de volta e nós continuarmos na nossa estultícia, no nosso coração rebelde, no nosso coração duro, no nosso coração que não quer fazer nada de acordo com aquilo que o Senhor já tem falado ao nosso espírito? Não vai adiantar nada, irmãos. Você estará jogando tempo fora. E tempo é aquilo que Deus veio resgatar. Ele veio trazer uma eternidade novamente para a nossa vida, para o nosso espírito, que vai morar com Deus, porque já estamos assentados nas regiões celestiais junto com Cristo, está tudo bem. Mas a nossa alma precisa começar a comer da eternidade. Esse é o teu altar, esse é o meu altar. E para isso eu preciso pegar material do lugar que já está vivo, e não do lugar da alma que já está morta. Pare de tomar conselho com a tua alma. Então, a tua alma ferida, a tua alma egoísta, avarenta, idólatra, ególatra, ela não tem nada para te oferecer. Ela só tem morte. Tanto é que o Senhor fala, quando o povo de Deus vai conquistar a terra de Canaã, Deus fala, passa a fio de espada. Tudo que tem lá. Não quero nada deste lugar. Faça morrer a natureza, pois, Paulo falando, faça, pois, morrer a vossa natureza carnal. Faça morrer. Por quê? Porque não tem nada que seja bom lá. Então, a tipologia, a palavra profética do Velho Testamento bate perfeitamente com a palavra do Novo Testamento. Faça, pois, morrer a vossa natureza carnal, a vossa natureza adâmica, demoníaca, cheia daquilo que é do dragão, cheia daquilo que é da serpente, faça morrer. Por quê? Porque é um espírito recriado. Agora, o meu espírito vai diante de vocês e ele vai endireitando os caminhos tortos. Ele vai quebrando os ferrolhos de ferro. Ele está se levantando como poderoso general para entrar na terra da tua alma, para trazer cativo aquilo que se levanta como um gigante, como cidades fortificadas, como fortalezas, como argumentos, como Paulo fala. E tudo isso vai construir altares poderosíssimos dentro da nossa vida, porque está firmado no altar principal, chamado Jesus Cristo, o fundamento de todas as coisas na nossa vida. Só que isso fazemos num lugar de graça. É como eu estou falando, irmãos, num lugar de graça. Antigamente, se Deus falasse alguma coisa para mim, eu corria para a condenação, porque nunca conseguia sair da culpa. Agora não. Agora eu entendo, tenho uma culpa, eu tenho o meu substituto, não vou fazer isso com irreverência, não vou fazer isso de maneira leviana, mas vou fazer isso com contrição de espírito e vou pedir para Deus, Deus, agora que me arrependi, por favor, me ajuda a reconstruir. Me ajuda a pegar os materiais de restauração. E aí ele vai dando. Irmãos, o Senhor fala, humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão do Senhor, e a seu tempo ele vos exaltará. Então, ontem, nos atendimentos, o que vimos? Vimos vitórias poderosíssimas. Ontem fizemos 3 atendimentos na parte da tarde, um seguidinho do outro. E então, o que acontece? Ali dentro daqueles atendimentos, o que eu vi? Pessoas falando das suas vitórias sobre si mesmas e Deus exaltando acima do pecado. Deus está exaltando acima do pecado. Então, para nós, como a irmã falou, graças a Deus pela vida de vocês, então vocês estão trabalhando, estão liberando a palavra, como verdadeiros oráculos antigos. Aí ela colocou Esther, Esdras, Neemias. Glória a Deus por isso. Mas para nós, como oráculos do Deus vivo nessa terra, pautados na palavra de Deus, em Cristo Jesus, para nós é uma alegria tremenda. Nós vamos entendendo e vamos ficando, meu Deus! E as pessoas vão citando. Elas não só vão falando das vitórias, vão falando, não, porque eu ouvi isso, e aí eu fiz isso, porque eu ouvi aquilo, e aí eu fiz isso. Eu ouvi isso. Irmãos, coisa tremenda é você ouvir uma irmã falando, um irmão falando, olha, eu tinha culpa, agora eu tenho responsabilidade. Isso é libertação pura. Isso é sair debaixo dos espíritos de Jezabel, que condenam e traz aquela varinha para flagelar, para ficar embaixo ou ao redor de um altar, que depois nós vamos falar disso, e um altar de autoflagelamento, um altar de crueldade, um altar onde nós esperamos o fogo e não desce nada, recai, porque é um altar das trevas, é um altar maldito, é um altar de crueldade que não te permite avançar. O teu sangue ali está sendo derramado, mas para que serve quando tem o sangue do Cristo vivo a nosso favor? Então, o adversário nos ilude, nos engana, através das suas falsidades, através dos seus encantamentos.
Através de começar no espírito, vós corris bem, mas quem vos enfeitiçou? Paulo fala em Gálatas. Então, aquilo é maravilhoso. E imagine a alegria de Deus ao ver os filhinhos do Senhor saindo dos ditames das trevas. Então, como está o teu altar? Você vai permitir que Deus o toque? Aí, irmãos, o texto que Deus me deu para falarmos de altar é o texto exatamente de Elias. Um confronto. Altares de Baal, altares a Baal, vozes de Baal, gerenciados por uma rainha e um deus omisso. Um rei que tinha um anel de selar, mas era omisso. Um rei manhoso, que é a nossa carne. Quem é Acabe? Por que existe Jezabel? Por que existe Acabe? Por que ela se manifesta com tanta autoridade? Porque alguém permitiu. Permissividade, passividade, indolência, sono espiritual. Ela vem e vai roubando a nossa autoridade. Ela é uma das manifestações mais proféticas de Satanás. Porque a autoridade não usada é autoridade roubada. John Bevere fala isso. A autoridade que você não usa é a autoridade que é roubada. Então aí nós falamos, ai, Deus, o senhor não faz. Ele fala, eu já fiz. E por que você não usa o meu poder? Uma vez estava lendo um livro do Kenneth Hagin, O Poder do Meu Nome, O Poder do Nome de Jesus. E ali ele fala que ele está numa conferência e ora, e ora, e ora, aí de repente ele vai orar por um irmão e ele vê um macaco pulando na comunicação entre ele e o Senhor para liberar a vida daquele homem. E ele não conseguia fazer nada pelo homem, porque tinha um macaco atrapalhando a comunicação. E aí ele falava, Senhor, o senhor não está vendo o macaco? O macaco está me atrapalhando. O senhor não vai tirar isso? Aí Deus falou, eu já dei toda a autoridade para você. Por que você não o repreende? Ele repreendeu o macaco pulando e a comunicação foi estabelecida com perfeição e ele pode libertar o homem. Não pense que isso é fantasia, mundo espiritual é real. Existem os combates. E Deus vai tentar falar na linguagem que entendamos, para que nos posicionemos. Então, não há lugar para passividade no nosso meio. Porque entrei num lugar de cativeiro tão profundo, porque fui omissa, passiva, fui permitindo Jezabel tomar a minha autoridade. Aí, quando eu percebo isso de uma maneira muito clara, eu quero me revoltar. Aí Deus fala, revolta não. Tem cruz para você. Ira não. Tem cruz para você. Você não vai tomar vingança. Você vai estabelecer a cruz. Vá lá para a minha cruz e eu vou trazer uma exaltação sobre o seu pecado. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão do Senhor, e ele vos exaltará, trazendo os altares do teu coração, que foram produzidos na passividade, no engano, na cobiça do nosso coração, na carência do nosso coração. E aí eu vou tirando esses altares que estão competindo com o Cristo vivo dentro de você. Um altar perfeito tem dentro de você, um altar eterno. E é esse altar que você vai se submeter. Quantas vozes existem no mundo? Todas com um significado. A cacofonia. Os barulhos, os sons que vieram na minha mente. Ah, então, mas isso é injusto. Aí Deus fala, tudo bem, é injusto, mas quem permitiu a injustiça? Quem ficou passiva diante da injustiça? Quem permitiu que o seu anel de selar fosse levado embora? Quem permitiu que Jezabel colocasse a mão na cintura e falasse, reinas tu sobre Israel? Quem permitiu? Quem permitiu, cheia de manha, e invocar ali, ai, porque eu não consigo isso, porque eu não consigo aquilo? Quem permitiu? Agora é hora de tomar a autoridade. Você foi culpada. Eu não vou te inocentar. O Senhor não inocenta o culpado. Mas ele tem justificação para o culpado. Entrei na justificação do Cristo vivo e falei, agora vamos destruir esse altar. Aí eu me torno responsável para a destruição dos altares da passividade, da permissividade, da omissão. Quanto nós já permitimos que o adversário leve da nossa autoridade por causa das vozes, por causa das feridas, por causa da nossa egolatria, por causa da nossa avareza, da nossa mesquinharia. Quantos altares foram construídos? Da nossa justiça própria. Então, o Senhor, ele vem e fala aqui para esses meninos, não é? Vamos falar a respeito de Elias, que eu comecei a falar, a respeito do Elias. Ele ora ao Senhor para que venha chuva. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu achar primeiro, não é? A palavra de Deus. De Deus colocou firmemente. Cadê o Elias aqui, Jesus? Ver aqui.
Bom, Elias não está aqui na minha Bíblia, está só no 41. Ah, está aqui sim. Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Então, vamos ver. Então, antes de eu ler isso, eu gostaria que você tivesse na sua mente, para formar altares. Primeira coisa que eu preciso de um fundamento. Segunda coisa, eu preciso de material para formar altares. Eu preciso entender que tudo que eu der nesse altar vai trazer uma memória à entidade a qual eu levantei o altar. Lembra quando eu falei que as feridas do meu coração produziram uma entidade? Sim, produziram uma entidade. Uma entidade chamada dor. Uma entidade chamada ânimo dobre. Uma alma dupla. A minha alma se transformou numa alma dupla. Porque eu batia continência para as feridas, para as dores. E aquilo estava marcado por memórias. Então, entenda, o altar vai sempre trazer um material, ele traz um fundamento, um material, ele traz as invocações, ele traz as memórias, ele traz o que mais? Ele traz o dono que você invocou. Então, eu fiquei debaixo de uma regência, que é o que o apóstolo Alexandre fala. Frequência, ou seja, uma voz, uma atmosfera, uma regência e uma casa. São coisas que acontecem conosco, porque levantamos um altar que não é o Senhor. Nós permitimos aquela frequência. O fundamento vai entrando, vai entrando. Então, quando nós vamos ler aqui Elias, tenha isso em mente. Estou entregando um material. Eu pus um fundamento chamado injustiça nesse altar. E aí eu estou alimentando a vida desse altar, ou a morte desse altar. Através do quê? Das memórias que eu criei dentro de mim. Então, você começa a trazer a memória. Não, mas olha, isso aqui foi injustiça. Isso também. Isso também. Isso também. E aquilo vai crescendo. E candai, e candai. E vai levantando o incenso diante do adversário. E o adversário vai se alimentando daquilo. E, de repente, eu e você construímos um homem forte. Lembra quando Jesus fala? O valente bem armado. Um valente pega ali os seus bens e coloca num lugar de segurança. Quem é esse valente? É aquele que eu e você alimentamos através da ferida. Mas sobrevindo o mais valente, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava. O que é? Pecado, transgressão, iniquidade. E aí, toma posse daquela casa. O mais valente está aqui, para destruir as construções de altares malditos, malignos. Então, nós vemos agora Neemias, porque há uma voz maior agora, clamando, de Elias, perdão. Aqui, então, enviou Acabe mensageiro a todos os filhos de Israel, isso está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 20. Então, Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou no Monte Carmelo os profetas. Então, Elias chegou a todo o povo e dizendo, até quando cocheareis? Ou até quando ficareis dividido, alma dupla, um pé aqui, um pé aqui? Até quando vocês ficarão dessa maneira, com duas almas, entre dois pensamentos, um do céu e um da terra, ou às vezes até do inferno? Até quando vocês vão ficar assim? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. E então disse Elias ao povo, só eu fiquei dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Ou seja, olha quanto tipo de voz. Porque o adversário se multiplica nas vozes. Conforme nós vamos dando crédito para ele, ele vai trazendo. Ah, isso é injusto. Ah, é verdade, é injusto. Então, a voz da ira vem. A voz da dor vem. A voz da angústia vem. A voz da tristeza vem. Daqui a pouco nós estamos com 450 profetas falando dentro de nós. Entendo o que eu estou falando. 450 manifestações diferentes de uma mesma raiz. Lembra que eu falei que a árvore vai produzindo, vai enraigando no território do nosso coração. E nós permitimos isso. Porque estamos dando material, estamos oferecendo água com potência para aquela, como que eu posso dizer? Para aquela árvore crescer. E aí ele vai e fala aqui, ó, só fiquei eu, tal. Tem-se 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, e ponham sobre a lenha para que lhe metam fogo. E eu prepararei outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. E aí ele fala o quê?
Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E aí o povo falou, é boa essa palavra. Por quê? Porque o povo quer ver. Quer ver. Agora, eu quero falar uma coisa, para mim e para você. Se nós edificarmos o nosso altar ao Senhor, nós vamos ver o fogo caindo. Ontem, os testemunhos que eu tive aqui, atendendo as irmãs, meu Deus, o fogo caiu. O fogo caiu porque prepararam altares de humildade, humilhação e submissão à palavra de Deus. Sujeitai-vos, pois a Deus. Resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Fogo do céu caiu naquelas pessoas as quais atendemos ontem à tarde. Fogo do céu caiu. Então, boa é essa palavra. Mas seja humilde o suficiente para preparar os altares ao Senhor. Veja que aqui, esse menino, o Elias, ele falou, ó, vamos trazer 2 novilhos. Então, haverá uma oferta em cima do altar. Então, os fundamentos aos quais nós damos crédito exige uma oferta. E o que é a oferta? Aqui ele está falando, novilho. Agora, na nossa vida, às vezes, nós somos esse sacrifício e não está vivo para o Senhor, porque estamos no altar errado. Então, vai estar morto. Então, nós deitamos lá no altar e falamos, ai, aquele dia, Senhor. Ai, aquela circunstância, Senhor. Estou imitando a mim mesma. Ai, aquela situação, Senhor, que eu passei, o Senhor não viu como foi a resposta, o Senhor não viu isso. Altares, com a voz e com a oferta, que é você e sou eu, por causa do nosso vitimismo, por causa da nossa arrogância, por causa da nossa soberba, por causa da nossa ira. Estamos deitados no andar nos altares malditos. Aí, então, vem lá. Então, invocai o nome do vosso Deus. Ou seja, há uma invocação. Quando nós deitamos nos altares, oferecendo as nossas vidas por um sacrifício, vivo para nós, vamos colocar assim, mas morto para Deus, há uma invocação. Porque tem um dono desse altar. Aí ele fala lá, e há de ser que Deus que responder. Ou seja, o altar que você sustenta, o altar que você levanta, é o altar que é responsável por você. Ele vai te responder. Se não houver uma interferência de um outro altar, chamado Cristo vivo. Aqui, Elias teve que levantar um altar poderosíssimo diante do Senhor. Colocar o sacrifício perfeito. Invocar o nome do Senhor. E o Senhor veio e destruiu aquele altar, ou lambeu aquele altar, melhor dizendo. Trazendo toda a aceitação necessária. E a partir disso, Elias pôde ir até aqueles profetas, até aquelas vozes. Há muitas vozes no mundo, todas com significado. Aí Elias vai até eles e destrói. Faz como é que eu posso dizer? Uma chacina santa diante de um rio chamado Quizion. Sabe o que quer dizer Quizion? O enviado. Diante do próprio Espírito de Deus. É isso que Deus está falando hoje para mim e para você. Você vai querer a restituição ou não? Nós temos que ter um alicerce firme. Porque depois eu não vou permitir que a minha casa seja construída com um altar dividido. Com um altar que não se submete à minha palavra. Com um altar que ainda não denunciou a força dos encantamentos. Um altar que ainda não se submete à santificação que eu preciso fazer. Deus está nos chamando para um tempo de restituição. Você quer ser restituído ou não? Você vai ter que decidir. Depois, não volte para Deus e fale, e o Senhor vai vir e vai falar a palavra lá de Jeremias, acho que é Lamentações que fala isso. Do que se queixa o homem? Queixe-se do seu próprio pecado. Põe a tua boca no pó, talvez haja esperança. Então, irmãos, Jeremias, era um homem de lamentações. Era um homem que estava sempre chorando na presença de Deus. E Deus, ele foi muito firme com Jeremias. Falando para Jeremias, não olhe por esse povo, não te ouvirei. Ainda que Samuel e Daniel estivessem na minha presença, eu não ia ouvir. Meu Deus! Os maiores intercessores, um dos maiores intercessores na terra. Homens de autoridade, homens de revelação. Homens que o Senhor estabeleceu por juiz na terra. Samuel decretava e decretado estava. Porque tinha intimidade com Deus. Daniel, homem de revelação, conhecedor do tempo. Deus falou, não vou ouvir. Por quê? Porque havia um povo que ele falou, de que se queixa o homem? Queixe-se do seu próprio pecado. Então Deus está trazendo uma janela de oportunidade para mim e para você. Eu quero restituir, mas eu preciso de uma atitude coerente da tua parte.
Temos falado do Deus da coerência. Fomos livrados pela coerência de Deus de sermos roubados em um projeto nosso aqui. Os irmãos que têm acompanhado sabem. O nosso encontro dos filhos. Algo já pronto, algo já certo. E o adversário vem trazendo uma palavra para nos tirar daquele lugar que Deus havia nos dado. Mas porque observamos a coerência de Deus em nos guiar, nós entendemos que aquilo não era um fechamento de porta da parte de Deus. Aquilo era demoníaco, uma armadilha. E nós pudemos nos posicionar. Agora, nós que somos humanos, pelo Espírito de Deus, conseguimos discernir isso, o que você e eu achamos do Deus que perscruta todas as coisas. Ele vai ver o nosso coração e vai falar, mas você quer isso? Você não está sendo coerente, minha filha, meu filho. Vamos lá, vamos acertar. Eu vou te dar força. Eu vou enviar o meu Espírito. E se você quer a maturidade que você está buscando nessa temporada, então peça para mim que eu vou te ajudar. Todos quanto vencem a natureza do corpo pelo Espírito de Deus, a natureza da carne pelo Espírito de Deus, são guiados por Deus, estão chamados filhos maduros de Deus. É isso que Deus está. Então não tem desculpa para nós, irmãos, somos indesculpáveis. Não tem desculpa, porque todo o recurso do céu está a nosso favor. E ele está falando, destrua as casas de egoísmo que eu estou falando para você. Destruir. Então, esse Elias aqui, ele está mostrando para nós como se constrói um altar. Tem material, tem fundamento. Aí ele fala ainda o quê? Então, invocai o nome do vosso Deus. E eu invoquei. E aí fala, essa é uma boa palavra. 25, então. Disse Elias aos profetas de Baal, escolhei para vós um dos novilhos e preparai o primeiro, porque vocês são muitos. E invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo, Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse. E manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo, veja aqui, é tempo de nós pararmos de manquejar ao redor dos nossos altares. Veja que Elias falou, até quando cocheareis? Até quando vocês vão mancar ao redor de altares que não têm poder de trazer fogo? Vocês podem invocar, vocês podem chamar, mas fogo que tira pecado não virá. Vocês podem cultuar toda a ferida, toda a autojustiça, toda manifestação do egoísmo, da idolatria. O Deus vivo não vai permitir resposta, porque eles não têm poder de santificar a tua vida. Por mais injusto que eu e você achemos que seja isso. Deus não vai permitir isso, porque isso é da carne. Isso é algo que nós queremos em retribuição à cobiça da nossa carne. Você pode manquejar. Aqui a palavra de Deus, e Elias zombava dele, falando, clamar em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir lhe despertará. E eles clamaram em altas vozes. Olha essa parte. E se retaliavam com facas e lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. É aqui que entra a maior consagração dos altares das trevas. O sangue da nossa alma feridas está escorrendo nas valas que o nosso manquejar trouxe ao redor do altar. Já formou um caminho ali. E o sangue da nossa alma ferida está clamando a deuses estranhos. Mas Deus está colocando aqui, você vai querer que eu manifeste fogo? Pare de oferecer altares a esses deuses. Me invoque. Me invoque. Construa um altar para mim. Deixe esse sacrifício aí. Porque aqui o Elias ele vai falando. E aí ele fala o seguinte, passado do meio-dia, profetizavam eles, veja. Viam vozes. Você vai responder. Você vai responder, ferida. Você vai responder justiça própria. Você vai responder vingança. Eu vou ver aquela pessoa no pior momento da vida dela. Você vai responder e eu vou ser exaltada nos ministérios da vida. Você vai responder. Não vai. Porque você e eu temos pai. Ele vai falar, sai daí agora. Vem fazer um sacrifício direito para mim.
vem oferecer segundo o meu costume. Irei mandar. Sou teu pai. Ricai. Passado o meio-dia, e aí fala, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Deixe Deus colocar silêncio nos altares que você e eu levantamos, porque virá um altar de poder a nosso favor. Então Elias disse ao todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Agora, é agora que começa. Deixa esse sacrifício para lá. Deixa esse derramar do sangue da tua alma para lá. Reclamar, hein? Porque demônios têm se alimentado da tua ferida. E o derramar do sangue da tua ferida. Deus está falando, deixa esse altar para lá. Vem cá construir algo bom para mim. Na minha presença. Restaure-o. Restaure o altar. Coloque o fundamento certo. Pegue a unidade que você tem comigo. 12 pedras, que era a representação do reino de Deus na terra. 12 filhos de Israel. Com qual Deus tinha aliança? Qual é no Novo Testamento? Aquele que tem aliança comigo e com você. É o altar do nosso coração, vivificado. O altar do nosso espírito, vivificado pelo poder do Cristo vivo, no qual cremos. Essa é a aliança que temos com ele. E aí, Deus vem e vai mudar todas as coisas. Pegue os fundamentos da palavra de Deus. E Cristo veio em carne para nos salvar. Aleluia. Tomou 12 pedras, segundo o número da tribo dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. Qual é o nome? Agora que podemos apresentar diante de Deus. Aleluia. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. É isso. E depois fez o rego em redor do altar. Tão grande para semear 2 medidas de semente. Ou seja, era grande. 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse, enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Faze-o segunda vez, faze-o terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. E ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, então vamos lá, irmãos. Água. Fazia 3 anos e meio que não chovia. Água. 3 medidas de água. A ponto de escorrer no rego que havia sido feito. O que Deus estava falando? Você vai precisar gastar tempo comigo. No arrependimento. Para construir um altar no qual eu possa derramar o meu fogo. Você vai precisar se arrepender da profundidade que você pecou. Porque houve envolvimento da tua alma. Veja o envolvimento daqueles que estavam oferecendo a manifestação ali para invocar Baal. Eles se entregaram todos, até derramar sangue. Então, há um envolvimento da nossa alma profundamente aos altares que foram construídos anteriormente, através do nosso geracional, às vezes, através de nós mesmos, na dureza do nosso coração, da nossa vida mundana, nossa vida deturpada. Houve um envolvimento profundo da nossa alma. E o Senhor está falando, eu reivindico que você se arrependa na profundidade que você pecou, para que eu possa descer o fogo do céu. A água era raro naquele lugar, mas aquele povo achou água para 3 vezes derramar diante de um altar que estava sendo restaurado. Você quer restaurar altares? Então vá buscar arrependimento profundo. Vá falar comigo a respeito daquilo que eu posso sentenciar e julgar dentro do teu coração, dentro da tua alma, que não foi tocada ainda pela reconstrução do meu espírito. Aleluia! E aí vem lá e ele fala, ó Senhor Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, fique hoje sabendo que tu és Deus em Israel. Ou seja, Deus traz uma invocação nesse altar, onde eu começo a nos humilharmos, debaixo da poderosa mão do Senhor. E aí ele fala, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Se manifeste como servo agora. Senhor, como teu servo, estou me manifestando para construir um altar verdadeiro para ti. E ele fala, eu fiz todas essas coisas porque eu tenho uma servidão dentro do meu coração. Não quero me apresentar como o profeta, o apóstolo, o pastor, o Senhor do mundo. Para com essa tolice. Fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me. Para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus. E que tu fizeste retroceder o coração deles. É isso. É isso. Quer erguer altar? Tire a pompa. Permita Deus tocar o profundo e oculto do teu coração no meu coração, porque temos um sacerdócio para ser restaurado. Temos um templo, uma cidade,
onde muros e portas precisam ser restaurados pelo Senhor, para que haja proteção, para que haja saída e entrada, porque é o reino de Deus chegando até nós. E a palavra de Deus diz, e em nome de Jesus estará sobre a sua vida. Gaste tempo com essa palavra. Fale para Deus, mas faça a sua entrega, não vai ficar na culpa. Senhor, eu recebi a tua palavra, eu estou aqui à tua disposição. Eu entrego a tua palavra a ti mesmo em fé e agora me traz a revelado o que eu preciso me arrepender. Não vou ficar me lancetando, porque isso é Jezabel. Não vou ficar me ferindo, porque isso é Jezabel. Mas eu me apresento diante de ti para que o Senhor tire a minha culpa e depois tu me traz a responsabilidade e eu vou trazer um altar construído para ti, para que o Senhor mande fogo do céu. Você entende isso? Então eu quero deixar essa palavra para você hoje, em nome de Jesus, e a resposta virá. Porque aqui ele fala, então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. E vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Entendeu? O que Deus vai fazer? Então, em nome de Jesus, passamos do tempo. Então, ore para que o Senhor faça isso. Na sexta-feira, querendo Deus, nós vamos fazer algo aqui, como Elias fez. Vamos tirar a força dos altares demoníacos, através de uma renúncia firme. Então, já vá pedindo para o Senhor, prepare o meu coração. Por favor, sem culpabilização demoníaca. Mas uma culpa que te leva, como Paulo fala, arrependimento segundo Deus, me leva a um quebrantamento de coração e me traz vida. Não o segundo mundo, que vai me trazer remorso e morte. Bem? E seja responsável. Sexta-feira, quando você entrar, entre com essa certeza. O Senhor tem derramado fogo dos céus e agora nós vamos destruir o poder dessas vozes. Em nome de Jesus. Bem, que Deus abençoe e guarde cada um de nós debaixo da sua potente palavra, para que nós nos humilhemos debaixo dela. Aleluia. Em nome de Jesus. Deus é muito bom, irmãos. Deus nos ama. Entenda isso. Deus me ama. E uma vida, tinha colocado aqui, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Quer andar em felicidade? Amém, querida. Quer andar em felicidade? Ande debaixo daquilo que o Senhor está falando, que são os seus princípios eternos, vivificados pelo Cristo vivo. Amém? Shalom, shalom. Bom Fredo, Deus abençoe todos os irmãos aí. Em nome de Jesus, Deus abençoe e guarde. Fiquem na graça. Aleluia. Amém, amém.